mensagem mais alegre que nós temos no Evangelho. Cristo vive. Por isso, nesta manhã, nos reunimos aqui para celebrar a sua ressurreição, para celebrar Cristo que está entre nós. Salmo 118, 22 a 24 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Amém. Vamos colocar em pé, vamos colocar o nome do Senhor, fazendo o nosso voto e confiança e dependência no Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Receba em nome do Senhor a salvação, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, em resposta à saudação, cantar o Salmo 103. Senhor.
Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador dentre os mortos, mostrando assim seu poder sobre a vida. Te louvamos, ó Senhor, te bendizemos, porque Tu és o Deus único e verdadeiro. Louvamos porque servimos a um Deus vivo, a um Deus que está entre nós, que fala com o seu povo. E adoramos ao Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e serás para sempre. O Deus que salva o seu povo, o Deus que não permite que nenhum dos seus eleitos se perca, mas que sejam salvos eternamente. Te louvamos, Senhor, e bendizemos por este dia, o dia da ressurreição do nosso Senhor. E queremos, Senhor, neste dia te adorar na beleza da Tua santidade. Por isso, invocamos o Teu nome e te pedimos, Senhor, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração. Conhecemos, Senhor, que somos pecadores. Por isso, confessamos assim os nossos pecados e suplicamos Tua graça, Tua misericórdia sobre nós, não somente pelos méritos do nosso Senhor e Jesus Cristo. Abençoe o Senhor neste dia. Fala-nos por meio de Tua palavra. Nós rogamos assim, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos, irmãos, vamos agora ler a lei do Senhor. Lei do Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Deuteronômio 5, a partir do versículo 6, versículo 21. Assim está escrito: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que eles desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás,
furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença a mim. Em reverência à lei do Senhor, vamos exaltar ao Senhor cantando o hino 11, Santo, Santo, Santo. Santo,
abrir mais uma vez a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículos de 1 a 8. Lucas 24, 1 a 8. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Vamos agora, meus irmãos, louvar ao Senhor por tão grande salvação em Cristo Jesus. Vamos fazer isso cantando o hino 12 da Escola Bíblica. Está na página 244. Cristo ressuscitou.
15, os versículos de 12 a 22. 1 Coríntios, capítulo 15, de 12 a 22. Esta é a palavra de Deus. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, no culto passado, na sexta-feira, nós fomos conduzidos pelo caminho doloroso do nosso Salvador. Meditamos sobre o tema do julgamento à crucificação, o sacrifício do Cordeiro em nosso lugar. Vimos que o Filho de Deus, sendo rejeitado, injustamente condenado, humilhado diante dos homens, e finalmente entregue à morte de cruz. Contemplamos ali o peso do pecado, não um pecado abstrato, mas o nosso pecado. Vimos que não foram apenas os judeus ou os romanos que levaram Cristo à cruz, fomos nós. Foi a nossa culpa, a nossa rebelião, a dureza de coração que exigiram aquele sacrifício. E naquele momento, tudo parecia terminar em silêncio, em trevas, em morte. A cruz nos mostra que o preço foi pago, que a justiça de Deus foi satisfeita, que o Cordeiro foi imolado. Mas, irmãos e irmãs, se a história terminasse ali, ainda estaríamos perdidos. É exatamente isso que o apóstolo afirma neste texto que lemos agora. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é inútil, a nossa esperança é vazia e ainda permanecemos em nossos pecados. A cruz sem ressurreição
seria uma tragédia, não uma vitória. Mas hoje não celebramos um Cristo morto. Hoje celebramos um Cristo vivo. Hoje celebramos aquele que foi julgado pelos homens, mas vivificado por Deus. Aquele que foi crucificado em fraqueza, mas ressuscitado em poder. Aquele que foi colocado em um túmulo, saiu dele como vencedor sobre o pecado, a morte e o inferno. O pão é justamente por isso que neste culto nos assentaremos à mesa do Senhor. A Santa Ceia não é apenas memória de um Cristo que morreu, é comunhão com o Cristo que vive. O pão aponta para o seu corpo entregue, o cálice aponta para o seu sangue derramado, mas ambos também proclamam uma verdade gloriosa. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive para sempre. Cada vez que participamos desta mesa, anunciamos não apenas a morte do Senhor, mas a sua vitória. Por isso, ao lermos 1 Coríntios capítulo 15, não estamos apenas estudando doutrina, estamos sendo chamados a afirmar a nossa fé naquilo que sustenta tudo, a base da nossa fé. Cristo ressuscitou verdadeiramente. E se Ele ressuscitou, então tudo muda. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo inicia esse trecho enfrentando um problema sério na igreja de Corinto. Alguns estavam afirmando que não há ressurreição dos mortos. E Paulo não trata isso como um ponto secundário ou uma simples divergência de opinião. Pelo contrário, ele mostra que negar a ressurreição é, na prática, destruir toda a fé cristã. Ele constrói um argumento firme e inevitável. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a pregação é vazia, a fé é inútil, os apóstolos são falsas testemunhas e ainda permanecemos em nossos pecados. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. E por fim, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, retirem a ressurreição e nada resta. Isso nos obriga a voltar nossos olhos para aquilo que meditamos no culto da Sexta-feira Santa, quando acompanhamos o caminho do nosso Senhor, do julgamento até a crucificação. Vimos sua dor, sua humilhação, seu sofrimento real sobre o peso do pecado. Mas aqui, Paulo nos leva a compreender algo essencial. A cruz por si só não é o fim da obra redentora. Se Cristo tivesse permanecido no túmulo, isso significaria que o sacrifício não foi aceito, que a justiça de Deus não foi plenamente satisfeita e que o pecado ainda não foi vencido. A ressurreição é o selo do Pai, declarando que a obra do Filho foi perfeita e suficiente. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas a morte de um mar e não a vitória de um Redentor. Por isso Paulo afirma com tanta força: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Não basta dizer que Cristo morreu por nós.
É necessário confessar que Ele morreu e ressuscitou por nós, porque é na ressurreição que temos a confirmação de que a culpa foi removida, a ira foi satisfeita e a justiça foi conquistada. Sem ela não há perdão seguro, não há paz com Deus, não há esperança firme. Além disso, Paulo nos lembra que a fé cristã não é construída sobre sentimentos ou impressões subjetivas, mas sobre um fato histórico. Ele não apela para aquilo que faz bem, para aquilo que realmente, mas para aquilo que realmente aconteceu. O cristianismo se levanta ou cai com a ressurreição. O Cristo ressuscitou de fato, ou não temos absolutamente nada. Isso nos leva diretamente à mesa do Senhor. Ao nos aproximarmos da Santa Ceia, precisamos compreender o que estamos fazendo. Não estamos apenas recordando um evento do passado, nem participando de um símbolo vazio. Se Cristo não ressuscitou, então este pão não passa de pão, este cálice não passa de um elemento comum. Este momento não tem qualquer valor espiritual, mas Cristo ressuscitou. E é exatamente por isso que esta mesa é viva. Nós não nos aceitamos à mesa de um morto, mas à mesa do Cristo vivo. Quando participamos da ceia, não apenas lembramos do sacrifício, mas pela fé somos alimentados por um Salvador que vive e reina. Somos fortalecidos por aquele que venceu a morte. Diante disso, somos chamados a examinar o nosso coração, em que está firmada a nossa fé, em tradições, em emoções passageiras, em uma religiosidade externa, ou está firmada nessa verdade central do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Porque somente essa fé é verdadeira. Somente essa fé salva e salva somente. E somente essa fé dá sentido à mesa do Senhor, da qual participamos. Depois de conduzir a igreja por um caminho duro, mostrando o vazio e o colapso de uma fé sem ressurreição, o apóstolo Paulo faz uma transição gloriosa no versículo 20. Ele rompe com as hipóteses e declara com firmeza: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que já dormiram. Já não estamos mais no campo do si, mas da certeza histórica redentiva. Cristo ressuscitou. E essa verdade muda absolutamente tudo. A ressurreição não é apenas uma resposta a um problema teológico levantado anteriormente, a uma divergência. Não, ela é o fundamento de uma nova realidade. Paulo utiliza a imagem das primícias, profundamente enraizada no contexto do Antigo Testamento. As primícias eram os primeiros frutos da colheita oferecido a Deus, não apenas como expressão de gratidão, mas como garantia de que toda a colheita viria depois. Assim, ao afirmar que Cristo é as primícias, Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus não é um evento isolado, mas o início de uma grande colheita. O que aconteceu com Cristo acontecerá com todos aqueles que lhe pertencem. Sua ressurreição garante a nossa, sua vitória assegura a nossa vitória.
Isso revela a profundidade da obra de Cristo. Na cruz, Ele tratou definitivamente com o pecador. Na ressurreição, Ele inaugura uma nova vida. Cristo não venceu a morte apenas para si mesmo, mas como cabeça de um povo que está unido a Ele pela fé. Por isso, a morte já não tem a palavra final para o cristão. O túmulo deixa de ser o destino definitivo e passa a ser apenas uma etapa temporária. A ressurreição de Cristo marca o início de uma nova criação, de uma nova humanidade restaurada nele. Essa verdade ilumina também o significado da Santa Ceia. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, é natural que olhemos para trás e recordemos o sacrifício de Cristo, seu corpo entregue e seu sangue derramado. Contudo, a ceia também nos chama a olhar para frente. Ela não aponta apenas para o que Cristo fez, mas também para o que ainda acontecerá. Ao participarmos do pão e do cálice, confessamos que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como Ele vive, nós também viveremos. Assim como Ele venceu, nós também venceremos nele. A mesa do Senhor é, portanto, não apenas memorial, mas também anúncio de esperança. Sinal de que há uma colheita completa por vir. Há também aqui um consolo profundo, especialmente diante da realidade da morte. Paulo se refere aos que morreram em Cristo como aqueles que dormem. Essa linguagem não diminui a seriedade da morte, mas redefine a luz da ressurreição. Para o crente, a morte não é o fim definitivo, mas um descanso temporário à espera do grande despertador. O Cristo que ressuscitou voltará, chamará os seus e os levantará para a vida eterna. Diante disso, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, não devemos ir apenas com o peso da culpa. Embora o arrependimento seja necessário, devemos vir também com esperança viva, pois se estamos em Cristo, nossa história não termina no pecado, nossa vida não termina na morte, e nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Cristo é as primícias. Isso significa que aquilo que já começou nele se cumprirá plenamente em nós. Seremos levantados, restaurados e feitos participantes da vida eterna para a glória de Deus. O apóstolo Paulo aprofunda ainda mais o significado da ressurreição ao mostrar que ela está inserida no grande plano redentivo de Deus para a humanidade. Ele afirma, nos versículos 21 e 22, visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aqui somos confrontados com uma das verdades mais fundamentais das Escrituras. Existem dois representantes, duas cabeças, duas realidades espirituais que definem toda a humanidade. De um lado está Adão, o cabeça da humanidade caída. Ele não apenas é um personagem da história, mas um representante de toda a raça humana.
Quando ele pecou, não caiu sozinho. Toda a humanidade caiu nele. Sua culpa nos foi imputada. Sua corrupção se estendeu a todos nós. E o resultado inevitável é a morte. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Essa é a condição natural de todos os homens. Não nos tornamos pecadores apenas porque pecamos, mas pecamos porque já nascemos em Adão, debaixo do pecado e sujeito à morte. Mas Paulo aponta para o segundo homem, o último Adão, Cristo. Assim como Adão representa a humanidade caída, Cristo representa uma nova humanidade redimida. Ele veio não apenas como mestre ou exemplo, mas como substituto e representante do seu povo. E assim como em Adão recebemos a culpa e morte, em Cristo recebemos justiça e vida. Aqueles que estão unidos a Cristo pela fé participam de tudo que é dele. Sua morte se torna a nossa morte para o pecado. Sua justiça é creditada, é imputada a nós diante de Deus. E sua ressurreição garante a nossa vida. Diante disso, a realidade é clara e inevitável. Não existe múltiplos caminhos espirituais. Existem apenas duas condições possíveis. Ou o homem está em Adão, e então está sob o domínio do pecado e da morte, ou está em Cristo, e então participa da vida, da justiça e da esperança eterna. Em Adão não há condenação. Digo, em Adão há condenação, em Cristo há salvação. Essa verdade nos conduz mais uma vez à mesa do Senhor. A Santa Ceia não é um rito vazio, nem um símbolo genérico aberto a todos indistintamente. Ela é um sinal, um selo para aqueles que pela fé foram unidos a Cristo. Ao participar do pão do cálice, o crente está confessando que já não pertence a Adão, que sua vida não está mais definida pelo pecado, mas que agora está em Cristo. E estando nele, tem a certeza de que sua culpa foi perdoada, sua condenação foi removida e sua vida garantida. Por isso, este também é um momento de exame sincero. Cada um deve perguntar a si mesmo: em quem estou? Não basta estar presente na igreja, nem participar exteriormente dos elementos. A questão central é se há verdadeira união com Cristo pela fé, se há confiança somente nele, descanso na sua obra perfeita e abandono de qualquer esperança em si mesmo. Porque somente aqueles que estão em Cristo têm vida. Irmãos e irmãs, aqui chegamos ao ponto central da nossa fé. Sem a ressurreição, nossa esperança seria apenas uma ilusão. Mas contemplem a vitória. Cristo ressurgiu como as primícias, o penhor inabalável, e que o seu povo também ressuscitará. Hoje a humanidade se divide em dois caminhos: o da morte em Adão ou da vida em Cristo. A verdade é gloriosa e ecoa pela eternidade. Aquele que o tribunal dos homens condenou, o tribunal do céu
Aquele que foi crucificado venceu a morte. Aquele que foi sepultado hoje vive para todo o sempre. É esse Cristo vivo que nos convida à sua mesa. Não como um simples memorial, mas como um encontro real, espiritual, com o Salvador ressurreto. Portanto, aproximemos-nos com arrependimento sincero, com fé verdadeira, com gratidão profunda e esperança viva. Porque aquele que morreu ressuscitou. Aquele que ressuscitou vive, e aquele que vive voltará. E naquele dia, aquele que hoje recebemos pela fé, veremos com os nossos próprios olhos. Até lá, participaremos do pão e do cálice, proclamando com convicção: Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. E se você hoje não participará da Santa Ceia, seja por ainda não ter professado publicamente a sua fé, ou por estar entre nós como visitante, saiba que esse momento também fala ao seu coração. A mesa do Senhor não é um ponto de chegada para pessoas perfeitas, mas um sinal visível da graça oferecida em Cristo àqueles que creem. Ao ver o pão e o cálice, lembre-se de que o Evangelho que anunciamos é um convite vivo. Cristo morreu por pecadores e ressuscitou para dar a vida a todos os que nele confiam. Portanto, não permaneça apenas como um espectador. Reflita sobre sua condição diante de Deus. Reconheça a sua necessidade de um Salvador e considere o chamado que hoje lhe é feito. Que pela graça de Deus, em breve, você também possa se aproximar desta mesa. Não apenas para observar, mas para participar como alguém que foi alcançado pela vida que há em Cristo. Amém. Vamos responder a essa palavra cantando o Salmo 116, as estrofes de 1 a 4.
dando-nos assim também a esperança e a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Dá, ó Deus, que possamos viver e morrer nesta esperança. Que possamos viver não para nós mesmos, para os nossos prazeres, nossas vontades, nossos projetos, mas para a Tua glória, para o Teu louvor. Para que toda a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo da esperança que temos em Cristo Jesus, e que somos cidadãos dos céus e que estaremos para sempre na vida eterna. Abençoe-nos, ó Deus, neste dia. Dá, Senhor, que agora nos aproximarmos da mesa, possamos, ó Deus, descansar na promessa de que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. E dá também, Senhor, que assim, com fé viva no Senhor, amando-te acima de todas as coisas, possamos também amar o nosso próximo. E que essa comunhão que temos na mesa não seja apenas simbólica, mas seja de fato de verdade. Abençoe-nos, ó Deus. Nós te rogamos